Deus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ler do verso 11 ao 18, vamos seguir o mesmo texto da semana passada. Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Precisamos que o Senhor ministre o nosso espírito. Precisamos que o Senhor ministre o nosso coração. Precisamos que o Senhor fale conosco. Precisamos que o Senhor venha nos abrir entendimento, Senhor. Queremos ouvir e entender o Teu Evangelho, Pai. Que essa semente que será lançada nessa noite, ela não seja roubada, ela não seja nos tirada, Senhor. Em nome de Jesus. Cada pensamento, cada mentalidade que não é Tua, Senhor, nós queremos levar a cruz de Cristo. Ministra em nós, Pai. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, tu o tiraste. Se tu o tiraste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, e recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amém? Meu Deus e vosso Deus. Amados, na semana passada nós falamos sobre Maria, falando desse mesmo texto. E é muito interessante quem prega, os pregadores dizem, os mestres dizem que uma pregação, para ela ficar boa, para ela ficar, como a gente diria assim, redondinha, para ela ficar 100%, ela precisa ser pregada 20 vezes no mínimo. 20 vezes no mínimo. Então, às vezes, alguém vai numa conferência, ou então o pastor convida um conferencista para pregar na sua congregação, e as pessoas dizem: uau, olha que pregação. Mas na maioria das vezes, aquele conferencista que prega durante o mês inteiro, em 20, 30 lugares diferentes, ele tem 3, 4 mensagens e ele prega essas 3, 4 mensagens o ano inteiro. E cada vez que ele prega aquela mensagem, ela fica melhor. Ela vai ficando mais gostoso. Então, às vezes, a pessoa chega no culto e ela diz assim: hoje eu quero ouvir a palavra. Ela quer algo assim de alto nível. Ela quer algo tremendo. Mas ela não entende o que gera uma palavra tremenda.
Então, na semana passada, nós falamos sobre Maria, sobre por que Maria estava lá clamando, porque ela queria ver Jesus. E aí nós fomos para casa. E passamos a semana inteira, eu pregando para a pastora pregando para mim, sobre Maria e esse encontro que ela teve com Jesus. Quantas coisas a gente podia entrar, aprofundar e ir longe sobre a questão desse interesse de Maria por Jesus. E eu até nem vou falar sobre o interesse de Maria por Jesus, que a pastora já disse, tal assunto deixa que eu vou pregar. Então eu não vou nem falar para não... Porque na verdade, nessa noite, querido, nós vamos pegar o mesmo texto, mas nós vamos ir para o outro lado. Nós vamos ir exatamente na pergunta que os anjos fazem para Maria e na pergunta que Jesus faz para Maria. Maria, mulher, por que choras? A palavra diz ali, no verso 13, então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Depois, o verso 11 já diz assim, que quando Maria chegou no jardim, ela já chegou chorando. Verso 11 diz, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Depois o anjo vem e pergunta, os anjos, porque os dois perguntam, eles lhe perguntaram, por que choras? Depois, mais adiante, quando Jesus se apresenta a ela, quando ela reconhece Jesus, no verso 15, Jesus pergunta para ela também, mulher, por que choras? Então, queridos, existe algum interesse muito grande em saber pelo que nós estamos chorando. E nessa noite eu quero falar sobre isso, pelo que nós estamos chorando, pelo que você está chorando. Você chora diante de Deus, você chora por algum motivo. Então hoje nós queremos falar sobre isso, pelo que você está chorando. O que é que te leva a chorar? Mas antes de você ficar se condenando porque você chora, eu já vou dizer para você que chorar é bom, chorar é uma bênção. Chorar faz bem. Chorar não é ruim. É a primeira coisa que um bebê aprende para que as pessoas lhe deem atenção e para que sejam satisfeitas as suas necessidades. A primeira coisa que ele aprende é chorar. Porque se ele tem fome, o que ele faz? Chora. Se ele tem dor, ele chora. Se ele não está acostumado com as fraldas molhadas e molhou a fralda, o que ele faz? Ele chora. Se ele está com sono e não consegue dormir, ele chora. Então o choro é a primeira coisa que o ser humano aprende. E o ser humano descobre que se ele chorar, as coisas poderão se resolver. Se ele chorar e a criança está lá na cama e ela não quer ficar na cama, ela quer colo, o que ela vai fazer? Um bebê, que nem o Inácio, vai gritar lá do quarto, mãe, me pega. Ele vai chorar. E as mães vão descobrir com o tempo que os choros são diferentes. Choro de fome, choro de dor, choro de cólica, choro de colo, choro de fralda. Para quem não está acostumado é tudo igual. Mas para quem convive, sabe identificar as diferenças do choro. Que choro é esse, que choro é aquele. Eu lembro que a Isabelle chorou 3 meses direto. Quase enlouquecemos com a Isabelle. Quase enlouqueci. A gente quantas vezes saía no meio da noite, ligava para o pediatra na outra cidade e levava ela até lá. Quantas vezes? Quantas vezes a pastora pegava o telefone e chamava a irmã dela e dizia, vou botar aqui, ouve esse choro aqui. Que choro é esse? Porque uma criança chorando 3 meses direto, dia e noite, enlouquece. E a gente lá longe de família, ninguém perto, era só eu e ela e eu. E a Isabelle chorando.
Então, querido, chorar não faz mal. Chorar é bom, chorar existe mais, é o que eu entendo, existe mais bênção quando a gente chora do que quando a gente está rindo. Porque esse choro expressa muitas coisas. E uma das coisas que Deus faz quando Ele pega uma pessoa, Ele faz o que a palavra de Deus chama de quebrantamento. A primeira coisa que Deus faz quando Ele pega uma pessoa, Ele quebranta essa pessoa e ela se torna uma pessoa chorona. Eu falo por mim mesmo. As minhas filhas foram me ver chorar, eu acho que faz uns 7 anos atrás. Elas nunca me viram chorar. A vida às vezes torna a gente pessoas muito secas, muito duras. Quando a minha mãe morreu e eu não pude chegar no sepultamento dela, porque naquela época não era que nem hoje, isso faz uns 20 anos atrás, hoje todo mundo tem telefone. Lá em casa tem 3 telefones. Se alguém quiser falar comigo e disser não pude falar com a senhora, é mentira. Porque tem 3 telefones. Tem o meu, tem o da pastora, tem o da minha filha, tem o da Isabelle lá em Bagé. Que em último caso, se não conseguir falar comigo. Mas naquele tempo não. Naquele tempo era muito caro. Se pagava um salário mínimo para se alugar um telefone, um número de telefone. Um salário mínimo. Seria hoje quase R$1.000. Então naquela época, eu lembro que lá na igreja tinha 1 ou 2 pessoas que tinham telefone. E uma dessas pessoas disponibilizou o seu número quando a família quisesse falar com a gente. Então, uns dias antes da minha mãe falecer, ela foi nos visitar. E para quem não sabe, eu faço aniversário no mesmo dia da minha mãe. E a vida inteira a gente comemorou junto o aniversário. Sempre, a vida inteira. Comemorava junto, mesmo dia. E aí, quando eu saí para o ministério, a gente parou de comemorar junto, porque eu fui para longe, eu fui para Santo Ângelo, 600 e poucos quilômetros. 550 quilômetros de Porto Alegre. E a gente passou muitos anos sem comemorar junto. E naquele ano, ela me ligou e disse, eu estou indo para aí e nós vamos passar juntos o aniversário. E ela veio para Timbó, veio o tio Carlos, veio a Helena. Timbó. Quando ela veio passar o aniversário e faleceu. Então, ela veio, passou comigo o aniversário, passou comigo uns 10 dias, e aí eu estou indo embora, eu vou embora, e dias depois ela faleceu. E como naquele tempo não tinha esse acesso ao telefone, eles ligaram para uma pessoa da família. Minha mãe faleceu na madrugada, e a pessoa bateu lá na minha casa, ela morreu, ela faleceu 1h da madrugada, a pessoa foi lá em casa 7 horas da manhã e ficou lá, chegou cedo e ficou lá e conversando e tomando chimarrão e vai, e já deu 9 horas e nada, eu estranhei. E eu perguntei para a pessoa, você quer me falar alguma coisa? Aí lá pelas tantas ele me disse, pois é, eu queria lhe falar, é que a família ligou. E aí quando ele me disse que a minha mãe tinha falecido, já eram quase 10 horas da manhã. Aí tivemos que correr, eu já tinha habilitação, mas não tinha prática, tive que correr atrás de um carro, eu tive que correr atrás de um motorista, tive que correr atrás de dinheiro. E ela seria sepultada às 5h30 da tarde, nós chegamos depois das 6 horas. E em Porto Alegre não é aqui eles sepultam a gente 10 horas da noite, 11 horas da noite, lá não. Deu 6 horas, o governo chegou e disse, ou vocês vão sepultar agora, senão só amanhã quando eu voltar. E aí eles sepultaram. E eu não cheguei em tempo. E aí então eles me contaram tudo como tinha acontecido. E eu não chorei a morte da minha mãe. Não chorei. Nem vou dar muito detalhe aqui, porque daí eu vou começar a chorar. Passou-se 3 meses, um dia eu sonhei com ela. E com as coisas que aconteceram naquele dia. Aí então, eu me acordei chorando. Aí chorei. Chorar, irmãos, é coisa muito boa, faz bem para o ser humano. O problema é que se ensina os meninos não choram. Então nós homens temos muita dificuldade
em chorar e em demonstrar emoções. E quando Deus nos pega, a primeira coisa que Deus faz, Ele nos quebranta. Ele faz a gente aprender a chorar. Ele solta as torneirinhas aqui dentro e a gente chora. E quando minhas filhas me viram chorando há mais ou menos uns 7 anos atrás, elas se surpreenderam, porque elas nunca tinham visto o pai chorar na frente delas. Então não há pecado em chorar. A palavra de Deus diz que é mais abençoado você ir numa casa num dia de luto, de pranto, do que num dia de festa. Você quer ganhar pessoas para Jesus, irmão? Vai no velório. É mais fácil você ganhar pessoas para Jesus num velório do que num dia de celebração, num dia de festa, num churrasco de casamento, num churrasco de aniversário. Mas no velório Deus prepara todas as coisas. A pessoa está diante da morte e ela está refletindo sobre a vida e a morte, sobre por que aquela pessoa morreu. E é a hora da gente chegar com a palavra e explicar para ela que Jesus é a vida. Então não há problema em chorar. O problema não é que Maria estava chorando. O problema não era o choro de Maria. Jesus, nem os anjos e nem Jesus estavam condenando o choro de Maria. A palavra de Deus, ela fala muitas coisas sobre a questão de chorar. O problema não é chorar. A questão é pelo que você está chorando. Qual é o motivo do teu choro? O que é que está gerando esse choro? O que é que está gerando essas lágrimas? Qual é a origem dessas lágrimas que você se apresenta muitas vezes diante de Deus? Que tipo de lágrima é essa? Será que essas lágrimas, elas realmente estão tocando o coração de Deus? Por que você chora? Por que você está chorando? Os anjos perguntaram: Maria, por que você está chorando? Mulher, por que você chora? E veja que isso é muito importante. Primeiro os anjos, por que você está chorando? Aí Jesus vem, Jesus se apresenta para ela, e a primeira coisa que Jesus não pergunta: você está bem, você está mal, você está... ou que saudade. Jesus olha para ela e pergunta: por que você está chorando? Que choro é esse? Porque você chora. Pelo que você chora. E agora, então, eu quero começar a pregar, a falar sobre isso. Então, só fazendo uma introdução para você entender a questão de chorar. Chorar faz bem. Então, a palavra de Deus, ela fala, por exemplo, em Mateus 5,4. Mateus 5,4, quando Jesus, ele vai pregar o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Jesus apresenta a plataforma do reino. O que é o reino de Deus? 5, 6 e 7. Você tem dificuldade para entender o que é o reino de Deus? Leia Mateus 5, 6 e 7. Agora, terça-feira próxima, nós vamos começar a estudar justamente o Sermão do Monte. E antes que alguém diga: ah, o pastor estudou para terça e vai pregar hoje. Não, isso quando terminou no domingo, já o Espírito de Deus seguiu trabalhando a semana inteira. Por que você chora? Por que você chora? Então, Mateus 5,4, a palavra de Deus assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5,4 diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, para você entender por que o choro de Maria, ele gerou algo nos anjos e em Jesus. Então nós precisamos entender uma coisa: esse choro
Isso que te leva a chorar vem da alma ou vem do espírito? Quando a palavra de Deus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Primeiro, o que Jesus não está dizendo. O que Jesus não está dizendo? Jesus não está dizendo que se uma pessoa te ofendeu, se uma pessoa te magoou, se você se sentiu ferido, se você se sentiu magoado, se você se sentiu ofendido, e por causa dessa ofensa você está chorando, não é disso que Jesus está falando. Não é desse choro que Jesus está falando. Então é errado chorar por isso? Não, mas não é esse o choro que Jesus diz que vai ser consolado. Porque o choro, porque alguém é ofendido, alguém pode pensar que o consolo é se ver vingado. Me ofendeu? Aí o crente vai orar e diz assim: pesa a tua mão, Senhor, mata ele, aperta a moleirinha dele, Jesus. Não é desse choro que Jesus está falando, não é desse tipo de choro. Se você chora porque alguém lhe agride, se você chora porque alguém lhe humilha, porque alguém faz algo para você ou contra você, e você se sente humilhado, e aí você chora, um choro que expressa irritação, que expressa raiva, que expressa ira. Não é desse choro que Jesus está falando. Se você chora porque há uma necessidade, eu tenho que pagar um compromisso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho de onde tirar, então eu vou lá chorar diante de Deus. Não é esse choro. Não é esse choro que Jesus está falando. Eu preciso entender que quando Jesus fala de oração, e ele diz assim, ó, e tu, e você, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Eu tenho que entender o que isso significa. Primeiro, que oração é essa que eu tenho que fazer? Não, pastor, eu entro lá e aí eu fico lá falando disso, falando daquilo, falando dos meus problemas, eu fico lá chorando. Amém? E quanto tempo você fica adorando ao Senhor? Quanto tempo você fica ouvindo o que Ele tem para te dizer? Porque a palavra ela diz assim, sejam conhecidas diante de Deus todas as tuas súplicas. Então você vai orar, fale para Ele, explique para Ele todas as suas necessidades. Mas se você investiu 30 minutos para orar porque não tem dinheiro, ou 30 minutos para orar porque está doente, 30 minutos para orar porque brigou com o marido, 30 minutos para orar porque alguém te ofendeu, se você investiu 30 minutos para orar por qualquer outro motivo, quanto tempo você investiu para estar sozinho na presença dele? Porque Jesus nos chama para um lugar secreto, Jesus não nos chama para um lugar de fuga. Deus quer e conhece as nossas necessidades. Ele diz, fala em vós. Você não vale mais do que um pardal? Será que Deus não conhece a tua necessidade? Será que Deus não sabe o que está acontecendo? Sabe. E aí a gente lembra que quando o bebê tinha alguma coisa que precisava, a gente chorava, e a gente pensa que vai chegar diante de Deus, e a gente vai chorar e Deus vai nos dar. Porque a gente está chorando. E Deus vai se comover com nossas lágrimas.
Mas não é esse tipo de choro que Jesus fala que serão consolados. Se você se sente ofendido, amém, ore, chore, fale com Ele. Eu lembro que quando houve todas aquelas situações que se acumularam sobre a nossa vida, quantas vezes eu chorei? Porque alguém disse isso, porque alguém disse aquilo, porque falavam, e quanto mais eu queria me defender, era pior. Quanto mais eu tentava explicar, não adiantava. Aí eu chorava porque ofendiam a minha honra, aí eu chorava porque era mentira, daí eu chorava. E aí Jesus diz na sua palavra: quando vos injuriarem, quando mentindo disserem todas as coisas sobre vós, alegrai-vos. Então a gente precisa aprender que quando a palavra fala aqueles que choram, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Não é esse choro. Eu lembro, se eu não me engano, foi o pastor Paul Washer, acho que é essa a pronúncia, talvez vocês conheçam. Ele tem um carro muito velho, muito antigo. E ele disse que as pessoas sempre ficavam dizendo: por que você não compra um carro novo? Por que você não troca esse carro? Por que você não ora para Deus lhe dar um outro carro? Então, de tanto que insistiram, ele disse assim: com tantas pessoas morrendo sem Cristo, com tantas pessoas se perdendo, com tantas famílias sendo destruídas, com tantos problemas no mundo, eu não me sinto à vontade para ir chorar para Deus me dar um carro. Então é pecado pedir um carro? Não, eu não estou dizendo isso. Porque às vezes, querido, você chora porque um amigo adoeceu. E aí você chora para Deus curar o amigo. E você fica lá meia hora chorando: Deus cura ele, por causa dele, por causa do filho, por causa não sei o quê, tá. E aí você não ora uma vez para que ele seja salvo. Você não chora para que ele seja salvo. Essa semana eu estive lá em Porto Alegre, meu irmão está com tumor na bexiga. E como eu não fui no velório da minha mãe, eu disse: meu irmão vai morrer, eu não vou lá. Eu dei um jeito de descer. E a gente vê que quando Deus quer as coisas, Ele quer ir pronto, Ele dá um jeito. Estou com o meu carro parado aí 45 dias, não pude consertar. Em 3 dias eu resolvi ir a Porto Alegre, resolveu tudo. Fui, voltei, não gastei um centavo. Aliás, gastei R$ 4,70. Fui de carona, voltei de carona. Fui lá ver o meu irmão mais velho. Mas eu não saí daqui, irmãos, para ir lá orar por ele. Mas tu é pastor? Eu pastorei em todo lugar, irmão, você não sabe. Quantidade de pessoas que me procuram. Eu fui pastorear, mas não fui orar por ele. Eu não fui lá dizer para ele: eu vou orar e Deus vai te curar. E é meu irmão. Eu não fui lá dizer para ele e profetizar para ele. Eu disse para ele: olha, você sabe, se Jesus quiser te curar, amanhã você faz um exame e desapareceu tudo. Mas eu fui falar com ele de coisas eternas, que eu não vou falar. Então ele não é salvo? É salvo. E eu falei com ele coisas eternas. Você entende a diferença? Você ora porque tem um pedido, chegou no grupo, de uma criança de 4 anos que está com leucemia, precisa de doação. 2 anos, é isso? 2 anos que precisa de doação de medula. E eu até nem vou perguntar: você é doador de medula, irmão? Você é doador de sangue? Não dói doar sangue, não dói fazer um exame lá. Para você ser um doador de medula, você pode salvar vidas. Você nunca precisou de alguém da família que adoeceu e precisou de sangue, você teve que correr atrás de pessoas?
Todo ano, 3, 4 vezes eu vou lá e dou o meu sangue, fiz o exame, sou doador de medula óssea. A Miriam também é, outras pessoas aqui são. E se não são, já devia ter feito isso. Todo mês, na última quarta-feira do mês, aqui no hospital, você vai lá. Ah, mas eu não tenho ninguém pedindo, vai lá e dá sangue, irmão. Então existe um pedido para essa criança, e nós oramos para que Jesus possa curar essa criança, mas mais do que curar, o que Deus quer? Salvar. E quantas vezes alguém envia o pedido, está doente, está assim, e nós oramos, e quantas vezes Deus cura pessoas, e a pessoa saudável se distancia de Deus. Porque nós entendemos que o ideal é que Deus cure. Não, o ideal é que Deus salve. E a pessoa pode ser salva e morrer. E ela pode ser salva e continuar viva, viver mais 10, 15 anos para andar com o Senhor. Então, às vezes, o nosso choro, irmãos, é um choro errado. Porque a motivação do nosso choro é uma motivação errada. Você chora para Deus curar, mas não chora para Deus salvar. Você chora para Deus resolver problemas da sua rua, mas você não chora para fechar a boca de fumo, o bar. Você entende? Você chora para que haja tal coisa, mas você não chora para que haja justiça. Se vamos chorar, a gente precisa chorar pelo motivo certo. A gente tem que chorar por aquilo que a palavra de Deus diz, que serão consolados. Então, eu não sei se você sabe, mas agora, no final de semana de Páscoa, 200 pessoas morreram no atentado no Sri Lanka. Você não chora por isso? Moçambique, de novo, foi atingido por um ciclone. No primeiro, cerca de 1.000 pessoas morreram. Você não chora por isso? Aquele maluco entrou dentro dentro de um templo e matou 50 pessoas de uma mesquita. Você não chora por isso? Quando a palavra de Deus diz, bem-aventurados os que choram porque olham para esse mundo, vê como esse mundo está. E às vezes nós olhamos, você vê o noticiário e você não se choca mais com homens que violentam crianças, com pedofilia, você não se choca mais, você não chora. Você vê a cidade sendo atingida por enchente, mas isso não te toca, porque não é você. Então, quando a palavra de Deus diz, bem-aventurados os que choram porque não há justiça. Choram porque um aposentado às vezes é cortado o seu benefício, porque ele tem que dar uma prova de vida, e às vezes ele tem que ser levado com maca no hospital, porque um funcionário não quer descer na calçada e conferir se é aquela pessoa. Porque há injustiça. Choram porque alguém está esperando um tratamento, um exame, uma cirurgia, e ele morre e não vem. Chorar por causa da injustiça. Chorar porque você vê um movimento de reino se espalhando na face da terra, mas as pessoas estão vidradas na televisão, ouvindo mercenários. O que eles falam é mais importante do que a palavra de Deus fala, e isso é motivo de chorar. Quando um camarada pega uma camisa rasgada e diz para as pessoas, aqui é o meu sangue, se vocês tocarem nesse pano com o meu sangue, o milagre vai ser forte. Isso é motivo de chorar, uma heresia dessa.
É motivo de chorar você ver pessoas se desfazendo de bens para ir lá fazer uma tal de fogueira santa e botar dinheiro que ele levou anos para juntar, esperando que ele vai receber um milagre, e Jesus não disse nunca sobre isso. Isso é motivo de chorar. Isso é motivo de chorar. Vem a injustiça, vem a heresia, vem a mentira, vem o engano. Vê o que está virado o sistema religioso no nosso país, onde se alguém disser o Senhor está falando, e falar um monte de asneira depois disso, tudo contra a palavra de Deus, e ninguém se levantar e dizer, cala a boca, isso é mentira, não é Deus que está falando. Isso é motivo de chorar. É motivo de chorar, querido. Você vê que enquanto alguém está pregando um evangelho genuíno, fazendo um trabalhinho de formiguinha, mas você passa num templo que a heresia está lotada, as pessoas estão lá pela porta para pegar um pano ungido. Isso é motivo de chorar. Então, esses que choram por esse motivo, Jesus diz, esses serão consolados. Mas sabe pelo que serão consolados? Porque ele vai ver o resultado do seu clamor, da sua intercessão, do seu choro. É verdade, queridos, eu perdi muitos amigos depois que eu comecei a pregar o Evangelho do Reino. Eu perdi muitos amigos, e alguns até que depois do Reino me abandonaram. É verdade, queridos, que é um trabalho cansativo, que esgota. Você falar, ensinar, falar, repetir de novo, falar de novo. Mas de vez em quando lá no Face eu vejo alguém dizendo, eu vejo alguém expressando que está entendendo o Evangelho. Então eu vejo alguém dizendo que está entendendo o Evangelho. Esse é o consolo. Então quando é pastor, glória a Deus, porque a raça mais difícil de se converter para Jesus é pastor. Eu sei o que eu estou falando. Então quando eu vejo um pastor dizendo alguma coisa sobre o reino, e eu vejo que ele está entendendo, que ele está começando a entender o reino, isso me consola. E se você conseguir ganhar um pastor para Jesus, parece uma piada dizer uma coisa dessa. Você consegue ganhar um pastor para Jesus, atrás dele tem multidões de pessoas. Você não está ganhando só um, você está ganhando centenas. Quantas vezes alguém me pergunta, por que você não faz uma campanha de prosperidade? Porque eu não sei mais fazer essas coisas. Consolados, porque vão ver o resultado do Evangelho do Reino. Consolados, porque vão ver o resultado da sua intercessão. Chorar não é pecado, irmão. A palavra de Deus fala que Jeremias, ele era conhecido, os mestres, os teólogos, eles chamam Jeremias do profeta chorão. Mas sabe por que Jeremias chorava, irmãos? Ele chorava porque ele olhava para a nação caída, ele olhava para a nação envolvida com idolatria, ele olhava para a nação corrompida, e ele chorava para que Deus tivesse misericórdia, ele chorava porque ele intercedia. E se você abre o livro de Jeremias, querido, e você começa a ler os títulos ali, e aí diz assim, Deus não aceitou a intercessão de Jeremias, e Deus vai trazer juízo sobre Israel, e Deus vai fazer isso, e Deus vai fazer aquilo, e Jeremias chorava, porque o rei, numa das ocasiões, o rei chamou Jeremias, e quando Jeremias chegou diante do rei, no caminho, o líder, o responsável pelos profetas, disse assim, todos nós já profetizamos vitória para o rei, vê se tu chega lá e fala igual. Vê se você chega lá e fala igual, profecia humanista. Como as pessoas se iludem com isso?
Então, quando Jeremias chegou lá e o rei perguntou: o que você tem para me dizer? Jeremias falou com o Senhor e o Senhor disse tal coisa. Quando Jeremias abriu a boca e começou a falar, era só sentença. Aí o que o rei faz? O rei manda colocar Jeremias numa cisterna. E Jeremias ficou com barro, com lama até o joelho. Não podia sentar. E ele ficou lá chorando diante do Senhor. Mas não pela situação dele, chorando pela nação. Então Jeremias era um profeta chorando por causa disso. Porque ele chorava pela nação. Porque ele intercedia pela nação. Porque ele clamava pela nação. Então eu pergunto para você o que Jesus perguntou para Maria: por que você chora? Por que você está chorando? Qual é o motivo do teu choro? Você quer ver Apocalipse, capítulo 5? Apocalipse, capítulo 5, verso 2. Vamos ler a partir do primeiro. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Havia também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aí vem João: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Para quê? Para abrir o livro e os seus 7 selos. Por que João chorou? João chorou por uma questão do Espírito. João chorou porque quem abriria o livro, quem leria o livro, quem interpretaria o livro, quem olharia para o livro? Pastor, o senhor está dizendo que eu não devo chorar? Não é isso que eu estou dizendo. Se você chora porque as pessoas lhe ofendem, amém. Quando você amadurecer, você não vai mais chorar. Se você chora porque as pessoas lhe agridem, quando você amadurecer, você não vai mais chorar. Se você chora quando você sabe que disseram, não disseram, que falaram, não falaram, amém. Quando você amadurecer espiritualmente, você não vai chorar por isso. Se você chora por necessidade, amém. Mas quando você amadurecer, você também não vai chorar por isso. Irmãos, quando Deus quer ensinar alguma coisa para a gente, quando Deus quer mover algumas coisas na vida da gente, Ele nos ensina. E Deus tem um bom humor tão legal, tão assim, Deus é bem-humorado para nos ensinar. Na sexta-feira de tarde, eu tive que ir ali no mercadinho para pegar umas coisas ali. E passou a tarde inteira um tempo legal. Aí eu disse para a pastora: a Hannah tinha que sair para um negócio da escola, eu disse: eu vou acompanhar a Hannah, e aí eu vou ali no mercadinho. Aí na hora que eu resolvo sair, chove. Mas aí eu tinha que ir, porque ia fechar, ia ficar mais tarde. Eu disse: vou abaixo de chuva. Amém, vou. Peguei meu guarda-chuvinha, botei minha roupa e fui. Passa um carro, me joga lama. Amém, glória a Deus. Tá bem bom. Faz parte. Aí a Hannah diz assim: alguém podia passar aqui e nos dar uma carona, né, pai? Eu disse: é. Aí depende da boa vontade de Jesus, né, Hannah? Se Jesus quiser, ele vai
Aí eu termino de falar, passa um carro que encosta. O senhor está indo para onde? Aí eu estou indo até ali. Aí ele leva até lá. Ah, minha filha está indo lá no centro. Eu levo ela até lá. Quando Deus quer, Deus quer. Aí me deu carona até lá, eu voltei embaixo de chuva. Mas glória a Deus. Agora eu vou ficar chorando? Não vou ficar chorando. Eu sei que se Jesus quiser, irmão, amanhã eu mando com o meu carro quando cedo. Agora, quando Jesus não quer, não vai ser o meu choro porque eu ando a pé que vai comover o coração dele. Quando eu vim de Porto Alegre, eu cheguei às 11 e pouca da noite, aí eu liguei pro táxi. Aí o táxi assim, já vou. Passou uns 20 minutos, liguei de novo. Agora eu tenho 3 corridas. Aí eu disse, não, cancelei. Aí eu pensei, vou indo a pé. Aí eu vou, no caminho eu encontro o táxi. Aí vim vindo, lá do Brandão Júnior. Quando eu estou chegando no hospital, tinha um táxi. Isso é esse aí. Eu estou a 2 passos do táxi, ele liga e sai. Ele está legal, Jesus. Isso é legal. Você está certo. Obrigado, senhor. Tá bom, tá bom. Aí o Manu me viu andando. O que o senhor está fazendo andando nessa hora? Já era 11h30. Você está indo para casa? Mas por que o senhor está indo a pé? Porque meu táxi não veio. E eu não achei outro, procurando outro. Aí não deu um pouquinho, essa mulher me ligou. Pastor, o senhor está indo a pé? Eu disse, estou. Mas por que o senhor não me ligou? Porque essa hora da noite, 11h30 da noite, eu sei que eles trabalham, eu vou chamar ele para vir me pegar. Vou a pé, não vou morrer. Até já emagreci, minhas cabeças que eu não me servia, ela está me servindo. Até tenho que me cuidar agora, andar na rua, estou muito bonito, magrinho, sem barriga. Eu e o modelo italiano. Mas eu não vou ficar chorando por uma necessidade, você entende? Não tem problema. Se não tem, tu vai tu mesmo. Eu vou a pé, vou de ônibus, vou de táxi, não tem dinheiro, volto a pé. Vai eu, vai a pastor de mão dada, namorando. Coisa bem boa. Você entende? A questão não é chorar. Não há problema em chorar. Mas é se você fica meia hora chorando porque meu carro estragou, eu fico lá chorando, oh, Senhor, eu estou dando a pé, está me dando a pé. O Senhor não tem pena de mim. Não, ele não tem pena de mim. Se ele quer me matar, se ele quer que o meu orgulho morra, coisa bem boa andar a pé para quebrar o bico. Porque uma coisa que você anda a pé porque você é atleta, né? Vai correr, vai caminhar. Ando quilômetros. Amém. Agora, quando você não é atleta e você não quer caminhar, é um ensinamento. Deus ensina. Deus ensina. Fica gordo, daí morre antes, não consegue viver o propósito. Então Jesus vai caminhar agora, Fernando vai caminhar. Então a palavra de Deus diz que João estava chorando. Por que João estava chorando? Por coisas eternas. Pelo que Jeremias estava chorando? Por coisas eternas. Pelo que Maria estava chorando? Por coisas eternas. Maria não estava chorando por nenhum outro motivo que não que ela queria ver Jesus. Ela é tão doida que ela diz assim: me diz onde está o corpo dele, porque eu vou levar. Primeira coisa, irmão, os filmes mostram Jesus magrinho, fraquinho, esquelético. Primeiro, Jesus não era fraquinho, nem magrinho, nem esquelético. Jesus era carpinteiro, acostumado a carregar coisa pesada. Jesus era mais fitness, assim, Jesus era mais forte. O seu porte físico era mais forte. Entendeu? Fisicamente, ele era mais forte. A palavra de Deus que ele foi carpinteiro a vida inteira. Jesus trabalhava com construção de coisas. Por isso que ele era um edificador, entendeu? Aí Maria chega lá e diz assim: me diz onde está que eu vou levar o corpo. Se eu cair desmaiado lá em casa, irmão, ninguém me arrasta. Vou morrer no chão, ninguém me arrasta, pastor não consegue me levantar.
Como é que Maria chega e diz assim: eu vou levar o corpo dele? Você vê? Mas Maria estava chorando por questões espirituais, por questões eternas. Então, enquanto nós não aprendermos a chorar por coisas eternas, nós estaremos chorando por causa da alma. Chorando por causa da alma. Você tem familiares que não se converteram. Você tem familiares que não conhecem a Jesus. E quando esses familiares têm problemas, você chora para que Deus resolva. Mas você não se preocupa que eles ainda não conheceram Jesus. Que se eles partirem sem Cristo, você nunca mais vai ver. Você não se importa. Você tem amigos que você gosta demais, mas você não chora para que eles se convertam. Você entende? Você não chora. Às vezes você chora por coisas. Chora porque quer comprar um calçado, chora porque quer comprar um sofá, chora, ora, intercede, que quer um aumento de salário. Quando você vai começar a chorar por coisas eternas? Quando você vai começar a chorar porque você quer ver Jesus? Quando você vai começar a chorar porque existe na cidade um alto índice de pedofilia? Quando você vai começar a chorar pelo aumento da criminalidade na nossa cidade? Quando você vai começar a chorar porque há injustiça? Quando você vai começar a chorar pelos motivos certos? Jesus diz assim: não andeis preocupados por coisa alguma. Não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir, porque o vosso Pai, Ele cuida de vós. Não vos preocupeis, vocês valem mais do que um pardal. Você vale mais do que uma erva do campo. Você acha que Deus não conhece as suas necessidades? Conhece. Você acha que Deus não sabe que o carro está ali 45 dias parado? Sabe. Você acha que Deus não sabe que você está precisando disso ou daquilo, daquele outro? Então você tem que aprender a ir para um lugar secreto, a chorar pelas coisas espirituais. Chorar por Cristo. O lugar secreto é um lugar que você tem que entrar sozinho para se encontrar com Cristo. Amém? Pelo que você está chorando? Pastor, eu estou cheio de problema. Amém. É um bom motivo para você correr para Jesus. É um bom motivo para você dobrar os joelhos e abrir o seu coração. Ah, Deus ainda não quebrou você por dentro, você ainda não sabe chorar. Então Ele precisa pegar você por dentro, para você aprender a chorar pelo motivo certo. Quantas vezes a gente já disse: você se preocupa com seu filho, se preocupa com aquele outro. Será que Deus não cuida dessas pessoas melhor do que você? Aí eu não posso sair porque vão roubar minha casa. Roubam com você dentro. Que Deus é esse que não pode cuidar da sua casa?
Então às vezes a gente está chorando pelo motivo errado. A gente tem que chorar pelas coisas internas. Tem que chorar para ver Cristo. Tem que chorar clamando e intercedendo. Chorar para entender as coisas eternas. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos chorar? Vamos chorar diante dele? Primeira coisa que você vai orar nessa noite: eu gostaria que você orasse diante de Deus nessa noite, primeiro, pelas suas necessidades. O que você está precisando? A palavra de Deus é assim: sejam conhecidas diante de Deus todas as suas súplicas. Súplica é uma oração por coisas que nos preocupam. Você está preocupado? Você está perdendo sono por alguma coisa? Você está preocupado com alguma questão da sua casa, da sua família, dos seus filhos, da sua saúde? Nós vamos orar agora. E você vai falar com Deus dessas necessidades que te angustiam, que te preocupam. Porque não há pecado em você ter necessidades. Não há pecado em você estar preocupado com alguma coisa. Não há pecado nisso. Então, se isso te preocupa, irmão, coloca isso agora diante do Senhor. Mas, por favor, entregue para Ele, deixa Ele resolver. Não adianta você dizer: eu vou te entregar, Senhor. E aí você chega ali na porta e sai de novo preocupado, angustiado, chorando. E aí de novo faz toda uma oração por causa da mesma necessidade, como se Deus não tivesse ouvido. Então seja maduro. Eu gostaria que você entregasse agora todas as suas necessidades para Deus. Que você pudesse falar para Ele, que você pudesse abrir o teu coração. Não há erro, não há pecado em você dizer: Senhor, eu estou triste. Elias disse: eu estou triste. O próprio Jesus disse: a minha alma está triste. Até a alma, até a morte. Não há problema. Não há problema. Então faça isso agora. Eu quero que você faça essa oração agora, a primeira oração. Que você coloque a tua vida diante dele. Você começa a falar para Ele. Fale das coisas que te preocupam. Fale das tuas necessidades. Fale da tua dor, da tua tristeza. Se tiver que chorar, chore. Fale com Ele. Fale para Ele. Abre o teu coração. Abre a tua boca e fale com Ele. Senhor, eu estou desse jeito. Essa é a minha situação. Você não é um super-homem, você não é Mulher Maravilha, você tem medo, você tem preocupações, você tem angústias, você tem temores. Então fale para Ele desses temores, dessas angústias, desses medos. O que é que te preocupa? Entrega para Ele. Entrega para Ele. Entrega nas mãos dele nessa noite. Tira isso do teu coração. Entrega para Ele. Entrega para Ele. Entrega para Ele agora. Coloca nas mãos dele agora. Coloca aquela pessoa da sua família, seu pai, sua mãe, filhos, netos. Os problemas do casamento, os problemas do trabalho, os problemas da empresa, os
problemas financeiros. Fale para Ele, conte tudo para Ele, entrega tudo para Ele. Conta para Ele tudo. Não esconda nada, deixa Ele saber o que está te preocupando. Ah, pastor, mas Ele sabe, mas você não consegue lidar com isso sozinho, então entrega tudo para Ele. Entrega para Ele. Entrega para Ele o teu sofrimento, entrega para Ele a tua dor, a tua tristeza, a tua angústia. Entrega para Ele se você está se sentindo ofendido, magoado, machucado, ferido. Se alguém pisou em você, se alguém te humilhou, se alguém te ofendeu, lança tudo isso diante dele. Entrega para Ele nessa noite. Larga tudo nas mãos dele, querido. Teu marido, teus filhos. Ele vai saber cuidar disso melhor do que você. Ele vai cuidar disso melhor do que você. Entrega para Ele, entrega para Ele, entrega para Ele. Quantas noites você tem ficado sem dormir, o teu sono tem sido difícil por causa dessas preocupações. Entrega para Ele, lança para Ele, entrega nas mãos dele. Lança tudo isso nas mãos dele. Faça isso agora.